Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks. Hoje a gente está com a Letícia Mel para falar sobre um assunto que eu acho essencial, que é o greenwashing. O tema de hoje são ferramentas para a gente combater o greenwashing e é um prazer imenso ter você aqui, Lê. A gente já tem trocado sobre esse assunto, é uma pauta que é super importante e vai ser muito legal a gente trocar mais. Só antes de começar, deixa eu me apresentar e fazer minha auto-apresentação também. Sou Rafael Ávila, tenho 1,79 m, sou branco, de olhos castanhos e cabelos escuros. Eu estou utilizando uma camisa rosa de botão e estou aqui no meu escritório. Então, aqui no fundo, a gente tem um estante com alguns utensílios, livros, e vai ser muito legal falar com você. Deixa eu te passar a palavra para você se apresentar oficialmente, Lê. Olá, Rafael, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer continuar conversando com você sobre esses temas e hoje aqui no nosso talk. Me apresentar primeiro, eu sou Letícia Mel, sou consultora em sustentabilidade e advogada, tenho cabelos castanhos escuros, olhos verdes, estou usando uma camiseta branca de botão, estou num fundo escuro também que não tem informações, uma parede marrom aqui no fundo. E é um prazer mais uma vez, Rafael, obrigada. O prazer é todo nosso e de quem vai assistir. Eu já tive a oportunidade de ver alguns momentos da Lê falando, então para quem quiser também se aprofundar mais depois, a gente tem o TED Talk que ela fala sobre os 7 pecados do greenwashing, que a gente vai abordar ainda nesse papo de hoje, e é muito legal. E voltando para o nosso tema agora, a gente tem como tema as ferramentas para combater o greenwashing. Nada melhor, Lê, do que a gente começar introduzindo o que é o greenwashing. Então, adoraria ouvir a sua visão sobre o que é greenwashing. Legal. Basicamente, Rafael, greenwashing é quando a gente faz uma comunicação de sustentabilidade ressaltando um atributo social ou ambiental de uma empresa, de uma marca ou de um determinado produto, e só que gerando enganos naquele que escutam a gente, ou porque aquela característica ambiental social que a gente transmite na nossa comunicação não existe, ou porque ela não é tudo aquilo que se diz que ela é. Então a gente passa a impressão, passa um entendimento sobre uma qualidade social ou ambiental que ou não existe, ou que não significa aquilo que as pessoas interpretam que ela significa, E na tradução literal, o greenwashing, que é a lavagem verde, também traduzido como maquiagem verde, traz justamente essa conotação, de você mostrar uma coisa que não é necessariamente aquilo mesmo. E o que eu acho que vale muito a pena para quem está assistindo a gente é que eu vejo muito as pessoas dentro das empresas, gestores, analistas, muito pouca gente faz greenwashing intencionalmente. Eu acho que até tem, a gente vai falar sobre casos de greenwashing intencional, mas eu acho que tem muita gente que faz, entre aspas, não sabia muito que era daquele jeito, se comunicou, mas não entendia que era daquele jeito. E na minha visão, acho que é um cuidado muito grande para você, que é de marketing, que faz comunicação, que de alguma forma se comunica, seja internamente ou externamente, é entender que mesmo que você faça sem querer, continua sendo greenwashing. Então, tomar o cuidado com a comunicação é essencial, E eu acho que eu gosto muito, está muito claro lá no meu LinkedIn, de utilizar estruturas, de trazer metodologias que facilitem. E uma que você, inclusive, apresenta no TED Talk é a dos 7 pecados do greenwashing. Eu queria ouvir um pouquinho mais dessa metodologia, desse formato de se analisar o que é, como entender greenwashing. Sim. Primeiro, Rafa, até antes de entrar dos 7 pecados, esse ponto que você falou é super importante, que a gente tem aquela prática enganosa, de comunicação enganosa, que é feita por quem realmente desconhece que existem regras para se fazer uma comunicação de sustentabilidade adequada e que realmente gere valor, Então, o desconhecimento também leva à prática do greenwashing. Claro que tem, eu acho que as exceções, que são casos cometidos porque se quer cometer uma enganosidade, se quer realmente mentir, que inclusive é um dos 7 pecados do greenwashing, mas acho que a maioria vem desse desconhecimento, por isso que é super importante a gente falar e sempre retomar o assunto, e mostrar que tem como ser feita a comunicação de sustentabilidade, mas que existem
regras e boas práticas a seguir, né? E aí, aproveitando, existe uma organização que se chama Terra Choice, que há muitos anos começou a investigar as principais comunicações de sustentabilidade que eram feitas pelas empresas, fez esse mapeamento de quais eram as comunicações feitas e onde que estavam as falhas dessas comunicações. E aí, a Terra Choice chegou a esse The Seven Sins of Greenwashing, ou 7 pecados do greenwashing. Então, são 7 práticas que mais caracterizam as falhas de comunicação de sustentabilidade. Não quer dizer que só existem estas, né? Porque em cada caso concreto a gente precisa analisar, verificar no final das contas se está gerando um engano ou não. Mas essa caracterização em 7 práticas fica mais fácil da gente entender quando a comunicação está sendo feita de forma correta e quando ela se torna um ilícito, né? Algo que é contra a lei. Então, o primeiro que a gente falou, vou inverter um pouquinho a ordem aqui até da nossa legenda, mas é a mentira. É justamente você contar como um diferencial ambiental ou social algo que inexiste, né? A gente fazer uma afirmação de sustentabilidade, como se aquela empresa, marca ou produto tivesse um grande atributo social ambiental, mas na prática ele não existe, tá? Outro pecado, agora eu vou voltar na ordem aqui normal da nossa legenda. A falta de provas. A falta de provas, Rafa, ela tem duas nuances. Primeiro, todas as normas, os guias também de boas práticas aqui no Brasil e lá de fora também, mostram que antes da gente comunicar, antes de nós fazermos qualquer comunicação de sustentabilidade, seja para o nosso público externo, por meio, por exemplo, de um marketing de sustentabilidade para o consumidor, seja até para o público interno da empresa, uma comunicação institucional, interna para os seus colaboradores, a gente precisa se certificar que existem comprovações para aquelas iniciativas ambientais ou para aquelas iniciativas sociais. E a comprovação, ela tem que vir ou pelo uso de uma metodologia técnica, uma metodologia científica que realmente comprove que aquela iniciativa existe. Então, a gente precisa ter dados, documentos, evidências, né, que comprovem. Ou a gente pode fazer uma comprovação por base de uma certificação que foi dada por uma terceira parte, depois de um processo de verificação anterior sério, né, que valide as iniciativas, valide aquele diferencial, e depois a empresa recebeu a certificação. Então, a falta de provas, né, que é o que caracteriza o greenwashing, é justamente o não ter uma autodeclaração com base em metodologias científicas ou técnicas robustas, né, que parem em pé, que sejam sólidas, ou que eu não tenha como comprovar essa iniciativa por meio de uma certificação dada por uma terceira parte. Vamos lá. E eu acho que muito legal nessa parte da falta de provas, né, para quem está assistindo a gente, é que você tem várias formas diferentes de combater, né, esse pecado do greenwashing. Eu diria 2 aqui só simples. Se você tem um produto digital, se você está no meio digital, é tão simples quando você botar um link que leve o seu cliente para uma página que explica, que mostra justamente essas metodologias, dados, né, e coisas do tipo, ou mesmo se a gente está falando de embalagens físicas, que talvez um link seja mais difícil, né, a usabilidade piora, você pode botar um QR Code que é assim, tão simples quanto o usuário apontar o celular e ser encaminhado para uma página onde ele vai ter a visualização justamente daquela explicação, da comprovação e por aí vai. Então, eu acho que essa é uma, talvez, das que mais aconteçam, né? Se eu não me engano, pela pesquisa do IDEC, foi a que mais apareceu lá em cima, e no fim do dia, não é tão difícil assim você combater, basta você ter a visão de fato, querer explicar, querer levar transparência, querer levar mais comunicação e informação para o teu cliente. Com certeza, com certeza. A gente tem que dar acessibilidade tanto para o atributo, né, para a característica, para a iniciativa ambiental e social, quanto acessibilidade para como a gente comprova. E a acessibilidade hoje em dia, com o auxílio das ferramentas digitais, Rafael, realmente trouxe para a gente muita facilidade, né?
Porque, realmente, se a gente está falando de uma embalagem física, um rótulo físico que é um espaço super limitado, a gente não vai conseguir trazer todas as informações ali. Mas você colocar um QR Code, você colocar um link dizendo saiba mais na página tal, você trabalhar com as boas práticas, tem um guia, uma diretriz da ONU, inclusive, que fala sobre informação e sustentabilidade dos produtos, e ela traz que a gente precisa trabalhar com os multicanais de comunicação. E quando a gente vai analisar se uma comunicação está sendo feita de forma correta, completa ou não, a gente olha para esse conjunto informacional que está no rótulo, né, que é acrescido de informações pelo site, desde que esteja tudo muito bem, muito fácil de encontrar, muito acessível, né? E que tenha isso, tanto o atributo quanto a sua forma de comprovação. Então, com certeza, a melhor forma de gestão, de governança para a gente lidar com esse pecado de falta de provas é, primeiro, ter a comprovação antes de comunicar, depois saber que quando a gente vai comunicar, a gente tem que dizer também como que a gente consegue comprovar a existência daquele determinado diferencial usando os nossos múltiplos canais de comunicação, né? Legal. Então vamos para o segundo, né? O terceiro, na verdade, na nossa ordem aqui, né? Que é a irrelevância. O que se percebeu? Que existem muitas empresas que acabam comunicando diferenciais ambientais ou sociais que são muito pequenos, muito irrelevantes diante de um grande impacto causado por aquele produto ou até mesmo pela própria empresa. Ou alguma iniciativa, vou te dar um exemplo prático para a gente entender. Então, por exemplo, uma embalagem que é feita com material reciclado. Ali na embalagem está escrito composta por material reciclado. Mas se a gente vai perguntar quantos por cento, né, quanto que representa esse material reciclado, tem 2% de material reciclado. Então, isso que é irrelevante, não é algo que traz um diferencial. Lembrando que quando a gente faz a comunicação de sustentabilidade, a gente sempre quer trazer um diferencial, criar valor para a nossa empresa, para o nosso produto, frente aos outros produtos e às outras empresas que estão no mercado, né? Então tem que ser um verdadeiro diferencial. Então esse é um dos viéses, né, dos vieses da irrelevância. E o outro viés que também é muito encontrado é a gente fazer comunicação em cima de exigências legais ou exigências normativas, tá? Então, Rafa, até para a gente assim, trazer até para um conceito recente para a gente dessa de relevância de normas. A gente tem já normas no Brasil que falam que os produtos cosméticos não podem mais ser testados em animais. Na teoria, aquela afirmação que a gente vê, cruelty free, não testado em animais, já não é um diferencial, né? Só que é um ponto é uma qualidade dos produtos que é muito pesquisado pelo consumidor e o consumidor não sabe ainda que existe essa exigência. Então, o que eu acabo aconselhando para as empresas? Continuem sim comunicando que não é testado em animais, porque é um atributo, o consumidor precisa saber desse atributo, porém dê a informação de que é exigido por norma, de que é exigido por lei, sabe? E aí tem empresas, inclusive, que podem usar isso como valor, porque não testam em animais muito antes das normas terem sido adaptadas. Então, elas podem, inclusive, falar, conforme, assim, desde o ano tal, a gente não faz testes em animais, porque a gente tem isso como valor. Aí você continua mostrando um grande diferencial, mas você não comete a irrelevância, que é justamente fazer a afirmação daquilo que é exigido por lei, né? Então, um outro exemplo também, Rafael, eu sempre ressalto isso, porque eu fiquei, assim, realmente indignado. Teve uma vez que eu peguei uma caixa de sapatos, e na caixa de papelão tinha como se fosse um selo, tinha um retângulo, uma imagem, e estava escrito, não temos trabalho infantil. Para gente que sabe que existe né, eu sou advogada também, então eu sei que existe uma legislação que proíbe trabalho para menores de 14 anos e tal. Mas para quem não sabe que isso é exigido por lei,
olha para aquilo e fala, puxa, vou comprar dessa empresa, porque ela não tem trabalho infantil, como se as outras tivessem, ou como se não fosse uma exigência da lei. Você está cumprindo a sua obrigação, né? E eu acho que uma coisa que me pega, às vezes, nesse ponto da irrelevância, né, é bem o que você falou. Como a empresa pode, de alguma maneira, né, falar informações, talvez, por mais que sejam lei, por mais que sejam obrigatórias, o seu público não sabe, então gostei muito das dicas que você já deu, mas eu fico pensando muito também como considerar o que é relevante ou não. Então eu vou dar um exemplo, que é uma dúvida que eu fiquei. Teve uma campanha há bastante tempo, eu não sei exatamente há quanto tempo, que era da Prefeitura de São Paulo, né, em relação à sua frota de ônibus, eles passaram a chamar a frota de ecofrota. E isso teve um grande problema, né, e eu nem lembro em qual dos pecados eles se enquadravam, mas, a princípio, eles tiveram que tirar o nome ecofrota, porque só uma parcela da frota pequena era, de fato, utilizada, na verdade, ecodiesel, né, se eu não me engano, né, porque, só que, assim, era 10% do diesel era diesel de cana. Como a gente pode não ser enganado, tô pensando, né? Porque assim, eu ficava na dúvida, 10% de diesel de cana é bom ou é ruim? É muito ou é pouco? Eu que sou leigo, que não entendo, né? Eu fiquei na dúvida, falei, cara, 10% pode ser pouco, ou às vezes é bom, tá 10% já está emitindo menos. E aí eu acho que vem justamente junto com o primeiro pecado, né, com a prova. Então, se você coloca essa informação e bota, sei lá, um link, bota mais informação dizendo por que 10% é importante, por que é relevante, quantas toneladas de carbono você está deixando de emitir, o que você está fazendo, eu acho que gera mais, porque eu confesso que nesse caso específico que eu vi, então, eu fiquei com muita dúvida, cara, mas 10% é relevante ou não é? Sabe? Vale ou não vale? Enfim, fiquei com esse pensamento. Né? E se de repente eles tivessem trazido uma informação adicional falando, olha, 10% já é relevante porque no mercado, no geral, é 0%. Mas aqui a gente está trazendo 10%, então 10% já é um diferencial. Entende? Às vezes o 1%, 2%, 10% já são avanços, porque a gente sabe que, né, em sustentabilidade a gente está buscando inovação a todo momento. Né, e é a jornada, né, que a gente sempre fala da jornada de sustentabilidade, ou jornada ESG, cada vez você vai se aprimorando, e nessa jornada pode ser que os 10% já sejam um diferencial, mas se não há o esclarecimento, não há comprovação, não há essa explicação, não se passa essa informação qualificada, gera esse tipo de questionamento que você está dizendo, né, e aí, gerando questionamento, o pior de tudo é que a gente, né, pratica o greenwashing, que tem consequências jurídicas, mas que, além disso, a gente perde a chance de gerar o valor que a gente queria, né? E, pelo contrário, acaba gerando desconfiança ao invés de conseguir gerar valor. Então, é perfeito. Às vezes é isso, é você mostrar o percentual das coisas, o número das coisas, sabe? Reduzir o uso de não sei quantos milhares de litros de água, isso é importante. Isso representa não sei quantas piscinas. Antes eu usava não sei quantas piscinas. É trazer isso numa linguagem concreta para que as pessoas consigam interpretar e ter o senso de realidade das informações. E só fazendo um parênteses rápido, para quem gosta desses dados mais reais e tangíveis, eu lembro que eu sempre gostei muito de ver os dados do Instituto Acatu, que eles sempre trazem de uma maneira muito didática, assim, né? Cara, se você fechar a torneira, você vai estar economizando tanto, isso significa alguma coisa mais relevante, sabe? Eu acho que isso eles mandam super bem. Para quem gosta, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no site deles e nos materiais e publicações que eles têm, que são bem legais. Mas podemos ir para o próximo pecado já. Então vamos lá. E aí o quarto, o que é? São os falsos rótulos. Os falsos rótulos, ele também tem dois vieses, vai. O primeiro deles é a gente usar realmente imagens de certificações que não são confiáveis. A gente fala assim, que são certificações que você paga e recebe o selo, mas você não passou
por realmente um processo sério de metodologia, de preenchimento de pré-requisitos, de avaliação, de auditorias, para saber realmente se os requisitos são preenchidos, se você se adapta àqueles pré-requisitos, se você atende, se você precisa fazer determinadas melhorias ou não de processos para depois receber essa certificação. Então, aí a primeira dica é a gente ter cuidado com relação a qual certificação, quando é dada por terceira parte, né? Quem é essa terceira parte? O que é essa certificação? Como que esses pré-requisitos foram criados? Se realmente já é uma certificação que tem seriedade e reconhecimento no mercado? Então, enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Rafa, que não está tão relacionado à falsidade, mas à enganosidade, que é o seguinte: muitas empresas, elas fazem autodeclarações, né? Só que elas transmitem essa informação usando selos que são muito semelhantes a selos de certificações que já estão no mercado. Então, por exemplo, vegano. Tem muito, ou até mesmo o que a gente falou, do não realiza testes em animais. Muitas empresas escrevem lá, não realiza testes em animais, coloca um coelhinho. Só que tem uma certificação já consolidada no mercado, no mundo inteiro, que usa o coelhinho, está escrito cruelty free. Então, quando a gente bate o olho, a gente não sabe se é uma autodeclaração ou a gente acredita que é a certificação dada pela terceira parte, né? Então, as empresas, quando comunicam, precisam ficar muito atentas para informar se é uma autodeclaração ou se é uma certificação dada por essa terceira parte, quem é a terceira parte, né? Isso, Rafa, também sempre falo que a gente precisa sempre acompanhar o que está acontecendo, né? Porque, por enquanto, aqui no Brasil, as autodeclarações são válidas e a gente tem um grande movimento vindo da União Europeia, né, que é a Diretiva 166, focada nos green claims, nas alegações ambientais, não é social, é só ambiental, que está querendo e vai acabar transformando e proibindo a comprovação por meio de autodeclaração ambiental, vai exigir terceira parte. E é importante por quê? Primeiro, porque a União Europeia vai puxando todo o mercado. Segundo, porque produtos que forem exportados ali para a União Europeia, daqui um ano e meio, 2 anos, muito provavelmente não poderão ter mais autodeclarações ambientais nos seus rótulos. Então, enfim, já trago também essa informação para a gente ver como que a gente precisa acompanhar o que tem acontecido em termos de comunicação de sustentabilidade e quais são as tendências e as realidades dentro de cada um desses pecados, né? Vamos lá. Tá no mudo, rápido. Tá no mudo. Mas só fazer uma pergunta que sempre me vem à cabeça que, enfim, eu sou muito fã de micro, pequenas empresas, né? E a gente sabe, quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, essa é uma barreira grande, porque tem toda a questão de, eventualmente, ter mais custos, de estrutura que muitas vezes a empresa pequena não tem. E pensando nessa lógica de você não poder ter uma autodeclaração, o que a pequena empresa pode fazer caso ela, por exemplo, não tenha investimento para ter uma terceira parte certificadora, que às vezes pode ser muito caro, a depender do selo, a depender da terceira parte, né? A gente sabe também que existem terceiras partes, mas para não entrar nesse mérito, só assim, para as pequenas empresas, como você vê esse cenário e o que pode fazer nesse caso? Assim, não sei, eu fico muito com dúvida assim, para as pequenas empresas de qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção para evitar greenwashing, mas, cara, de uma maneira talvez que não seja tão custosa, por aí vai. Sim, sim. Não, com certeza. A autodeclaração, Rafael, para as micros e pequenas empresas, ela é o caminho. Os processos de certificação, eles são caros, são demorados, né? Então, não, assim, para os pequenos e para os micros, dificilmente eles vão conseguir participar de grandes processos de certificação. Então, a autodeclaração é um caminho. Como que a gente autodeclara? A gente consegue, às vezes, juntar, por exemplo, fotos da nossa agricultura, do nosso local onde a gente faz a agricultura familiar. A gente consegue buscar evidências, coletar evidências e guardar essas evidências de que as práticas estão sendo feitas, sabe? E aí, por meio destas evidências e por meio dessa certeza
a gente tem a certeza e a gente documenta essa certeza por outros caminhos, a gente vai criando a nossa base de comprovação. E quando a gente comunica, a gente fala que foi usada uma metodologia interna para ter a certeza de que esse diferencial existe, entende? Então, a autodeclaração para os pequenos e para os micros é o caminho. É muito melhor fazer isso do que deixar de comunicar a sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um grande valor para os pequenos e para os médios, para os micros e para os pequenos também, né? E às vezes o micro e o pequeno ele tem muito mais iniciativa de sustentabilidade, porque o fundador, que é aquele que faz tudo, tem essa pegada, né, de sustentabilidade, tem muito mais para mostrar do que os grandes, ou do que médios e grandes. Então, que ele mostre, sim, por meio de informações autodeclaradas, mas que ele vai sempre pensando nisso. Como é que eu consigo comprovar que isso existe? Eu faço fotos, ou eu, por exemplo, eu tenho um contrato que eu compro determinados produtos de pequeno agricultor. Guarda esse contrato para comprovar que é do pequeno produtor, sabe? E eu acho que assim, é justamente isso, né? Porque quando a gente está falando de ter uma terceira parte certificadora que vai fazer uma auditoria, o que essa terceira parte vai cobrar no fim do dia é toda essa documentação de indicadores, de imagens, de contratos e por aí vai, que comprovam que a sua empresa está fazendo a atividade da maneira como ela está comunicando. E se a gente fala justamente de não ter o dinheiro para contratar, se você consegue pelo menos fazer desse lado, né, toda a parte de documentação, guardar as imagens, ter indicadores, né, que muitas vezes eu converso com empresas e a impressão é assim, olha, a gente faz, mas a gente não controla. Aí eu falo de volta, né? Poxa, mas se você não controla, às vezes, dependendo do assunto, você não tem como saber se você está fazendo bem feito, se o resultado está sendo realmente impactante. Então, você ter esse cuidado documental, de acompanhamento, de entender se ao longo do tempo você está avançando na pauta que você quer, né? Eu acho que é sempre muito importante e ajuda bastante também. Perfeito, perfeito. E querendo ou não, é um caminho que a empresa, né, a gente quer que o micro vire pequeno, o pequeno vire médio e assim vai, né? E aí é um caminho de preparação até que eles estão fazendo para que quando quiserem ter uma certificação e tiverem no momento já propício para ter uma certificação, eles já estão documentados, facilita muito o caminho, né? É um trabalho de gestão, é isso, e de conseguir medir resultados, medir, né, o que está sendo feito e ter essa gestão por meio dos indicadores, né? Vamos lá, vamos para o próximo, então, né? Que é a imprecisão. A imprecisão também é um pecado do greenwashing que a gente encontra muito nos produtos, não só nos produtos, mas em propagandas institucionais das empresas, em relatórios de sustentabilidade, que é o uso de expressões que são muito genéricas, que são muito apelativas, por exemplo, somos ecológicos, somos sustentáveis, somos amigos do meio ambiente, que são expressões que eu costumo falar que apelam muito, mas não dizem nada. Porque o que é um produto ecológico, né? Cada um interpreta o que é um produto ecológico. Eu tenho uma interpretação, porque ecológico para mim tem um determinado valor que é diferente do que é para você. Então, gera múltiplas interpretações e essas interpretações podem não ser o que existe no concreto, né? Então, a gente não pode usar essas afirmações de amigo do meio ambiente, ecológico. Aliás, Rafa, a gente tem, assim, eu conheço mais de 10 normas e guias de boas práticas aqui do Brasil e mundo. O primeiro princípio que eles trazem é não usar linguagem genérica. Isso está em todos eles, sabe? E a gente tem caminhos e, em alguns países, até legislações já proibindo o uso de termos genéricos. Vamos falar aqui de um também bastante, né, que está bastante em pauta, carbono neutro. O que é o carbono neutro? Né? Se a gente usa o termo vazio, ninguém sabe exatamente o que significa. Então, a gente precisa usar uma linguagem muito objetiva, muito assertiva, dizer exatamente qual é o diferencial e não trazer essas informações muito amplas e genéricas, né? Então, eu não vou dizer carbono neutro. Eu vou explicar exatamente o que eu faço. Eu vou dizer, eu compenso todas as minhas emissões da forma tal, usando o projeto tal, com o parceiro tal,
sabe, eu compensei as emissões de sempre ou de um determinado ano. Eu vou trazer especificidade para a minha afirmação, né? Objetividade, muita clareza sobre qual é a informação correta. De quais escopos, né, eu estou compensando, porque muitas vezes fala lá que é carbono neutro, mas compensou só 1 e 2 e deixou o 3, que de fato não é obrigatório, ali de lado, né, deixou para escanteio. E aí é super, acho que importante mesmo ser muito preciso na comunicação. Acho que tem muito a ver com toda essa lógica de transparência, de passar confiança, né? Quanto mais precisão a gente tem, quanto mais dados a gente oferece, quanto mais direto a gente é na comunicação, eu acho que menos risco a gente tem de cair no greenwashing. E indo para o custo camuflado, esse é um que eu acho super legal, queria ouvir mais de você, inclusive eu vi alguns exemplos, porque eu acho que é um outro também que aparece com alguma frequência, né, de você, enfim, conta pra gente o que é o custo camuflado nos pecados, né? Na verdade, a gente acaba ocultando informações, né, Rafa? A gente conta uma parte que é positiva, né? Tô contando ali um atributo que é verdadeiro, não tô mentindo. Ele existe, ele é verdadeiro, mas eu tô escondendo grandes impactos que tem por trás. Por isso que eles falam que camufla ali um custo ambiental ou um custo social, né? Você quer trazer algum exemplo que você disse que viu? Não específico, mas o que eu gosto muito de trazer quando eu falo de custo camuflado, e para mim é quase que, enfim, está muito espalhado hoje, são os próprios relatórios de sustentabilidade, que eles contam uma verdade muito bonita das empresas e deixam de contar uma parte da realidade, que é esse custo que existe ali por trás, que, cara, todas as empresas têm desafios, né? A gente não tem dúvida disso. Eu acho que não existe hoje no mundo uma empresa perfeita, que faz tudo muito bem e não erra em nada. Mesmo as que mandam muito bem, sei lá, Natura, Boticário, estão sendo faladas aí o tempo todo que mandam, cara, tem alguma coisa ali que precisa melhorar, que precisa evoluir. A gente sabe que é uma pauta que o tempo todo surgem também ou regulações novas ou desafios novos para as empresas tratarem, e isso tudo vai gerando uma necessidade de evolução. Mas eu vejo nos relatórios de sustentabilidade hoje, e existem até movimentos, né, para isso melhorar. Eu acho que a própria resolução 193 da CVM traz um pouco disso para as empresas de capital aberto, né, um pouco da questão da materialidade financeira, de mais necessidade de indicadores. Porque hoje, quando a gente olha relatórios de maneira geral, cara, tem um storytelling lindo, são histórias maravilhosas, que passam só por coisas bonitas, e eu acho que deixam de falar, e aí por isso que eu trouxe um pouco dessa ideia para o custo camuflado, deixam de falar dos desafios, né, que também são importantes, são reais, e eu acho que quando nós, no papel de gestores, né, quando a empresa se coloca no papel, às vezes um pouco vulnerável e mostrando também seus desafios, eu acho que ela se aproxima mais do seu cliente, do seu consumidor e mostra que está seguindo um caminho, desde que ela, obviamente, esteja seguindo um caminho. Né? O problema é que tem empresas que não estão seguindo o caminho e preferem não falar, porque, enfim, é óbvio. Mas, enfim, para mim está muito nessa coisa do custo camuflado e é um problemão hoje, porque, cara, muitas empresas têm relatório e muitos deles você vai olhar, só fala história bonita, não tem a parte difícil, não tem o que não está sendo feito e por aí vai. Mas queria ouvir também outros exemplos que você poderia trazer para a gente, Lê. Sim, não. E, Rafa, essa parte que você falou do relatório de sustentabilidade é importantíssima. A gente teve até uma pesquisa, acho que do ano passado. Agora eu não me lembro se foi a PwC quem fez, me esqueci quem foi a pesquisa, mas foi a PwC, né? Que mostra que mais de 80% dos CEOs das empresas, essa pesquisa, não, acreditam que tem greenwashing nos relatórios de sustentabilidade. É isso aí, só que essa é nível mundo. Nível Brasil é dos investidores, na verdade. Né? Então, no Brasil, são 98% dos investidores acreditam que existe alguma falha de comunicação, algum greenwashing, nos relatórios corporativos. Cara, sim. Não é 70%, não é 80%, que já é grande pra caramba, é 98%. Então, assim, sim, mostra que a gente tem uma realidade que talvez esteja muito desconectada do que deveria ser e do que realmente é. Completamente. É super grave isso, né, Rafa? Porque se os nossos discursos não são transparentes, a gente não consegue trazer credibilidade para ninguém, né? E isso é extremamente importante, e isso tem tudo, né? Você vê que a gente tá batendo toda hora numa palavra que é a palavra transparência, que a gente até ia falar um pouco mais para frente.
qualquer pessoa, qualquer ser humano deixa sua pegada, né? Dentro das instituições, muito mais. São pessoas agrupadas exercendo uma determinada atividade que gera pegadas negativas. Então, a gente não tem empresas perfeitas, e a gente está num grau de consciência evoluído, cada vez mais evoluindo, para que até o consumidor, que é o último da ponta, saiba que não tem empresa que é 100%, não tem produto que é 100%. Então, o que a gente está falando cada vez mais é que a gente precisa humanizar as marcas, humanizar os produtos e mudar os nossos discursos para mostrar que não somos perfeitos, já temos isso de positivo, mas a gente sabe que existem estes outros desafios e queremos trabalhar com esses desafios no prazo de tal, com a meta de tal, sabe? Ou ainda não temos soluções perfeitas para uma questão de embalagens, não temos alternativas disponíveis ainda no mercado para mudar o material dessa embalagem, mas sabemos que é uma questão e assim que tiver a gente vai começar a trabalhar. Então esse nível de transparência a gente precisa ter, seja nos reportes de sustentabilidade para investidor, seja numa embalagem do produto para o consumidor, ou seja para comunicação interna, para fazer engajamento dos seus próprios colaboradores. Se a gente não é transparente com os nossos próprios colaboradores, aquela pessoa sai da empresa falando mal da empresa, falando que a empresa tem a certificação social X, mas lá dentro trata os funcionários de outra forma, né? Então, a transparência é a chave de tudo que a gente está falando aqui. E a transparência está num GRI, está numa diretriz de informações de sustentabilidade sobre produto, está em todas as normas, né? Tanto que falam de indicadores ESG, quanto de cadernos que falam sobre boas práticas de comunicação para o consumidor, né? Então, com certeza, a gente está nesse nível de transparência, de não ocultar coisas. E a gente vê muitas marcas mudando o discurso para isso, viu, Rafa? A gente vê muitas marcas de bens de consumo trazendo essa informação para o consumidor de, olha, a gente não é perfeito. Tem umas marcas que, inclusive, começaram a fazer o discurso contrário, começaram a dizer, nós não somos sustentáveis. Olha o grau de pegada de comunicação de sustentabilidade. E eles falam, nós não somos sustentáveis por conta disso, mas a gente tem isso aqui de positivo. Então, invertendo o discurso para atrair a confiança das pessoas por meio da assunção de que não somos perfeitos, sabe? Não, isso é muito bom e traz, por outro lado, é um caso que eu estou vendo na TV hoje, e aí eu não vou falar nome de marca para não gerar nenhum problema futuro, mas uma cadeia de fast food que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, comunicou um produto que simplesmente não era, né? Então, mais uma vez, para não citar detalhes específicos, mas eu acho que quem tiver curiosidade ou conhecer vai conseguir buscar, mas basicamente era um hambúrguer que comunicava um ingrediente que simplesmente não tinha dentro dos ingredientes do hambúrguer. Era isso. E agora tem uma propaganda que eles estão fazendo que, na minha visão, é de muito mau gosto, que é justamente fazendo uma brincadeira com o passado. E aí o que eu acho é o seguinte, que por isso que me veio à cabeça agora quando a gente estava falando desse ponto, porque eu acho que é super importante quando a empresa fala que ela não é sustentável, mas ela fazer graça de uma prática de greenwashing que ela teve e não trabalhar ela da melhor maneira, porque ela poderia fazer a mesma propaganda falando, olha, no passado a gente vacilou, mas agora a gente está comprometido a não fazer mais isso nunca mais. É uma forma que eu acho super honesta de você tratar uma coisa que você fez errada. Agora, chegar agora e fazer brincadeirinha e agradecer determinado PROCON por conta do passado, aí eu acho que é uma prática um pouco de mau gosto. Então, tomar um cuidado muito grande também com esse reconhecimento, porque ele é super importante, mas a forma como ele acontece também né? Porque isso também gera essa empatia, essa proximidade ou talvez um afastamento, né, com o seu consumidor ou com quem está enxergando aquilo de uma determinada maneira. Então, enfim, é só um ponto que eu também acho que é importante. E vamos agora para o nosso último pecado, Lê, que é o menos pior, ou também chamado de o menor dos 2 males, né, que é quando a gente tem, enfim, 2 males. Queria ouvir um pouquinho mais de você sobre ele. Sim, sim.
O menos pior, Rafa, eu sempre trago um exemplo que eu acho que é o mais claro, que é muito utilizado também em literatura assim, de comunicação e marketing de sustentabilidade, que é a questão do cigarro orgânico. O que é? A gente vende um produto com um diferencial, um atributo de sustentabilidade, mas aquele atributo, ele oculta impactos negativos que toda categoria de produtos tem. Então, o cigarro orgânico, ele é orgânico, mas ele está ocultando os impactos do cigarro no geral, poluição, saúde, etc. Ou um agrotóxico produzido com, sei lá, energia renovável. Então, ele tem esse atributo, pode até ser que na fábrica lá tenha, sei lá, 50%, 60%, 90% de energia solar, mas é um agrotóxico, ele tem os impactos da categoria, né? Então, a gente não pode deixar de esquecer que tem atividades ou tipos de produtos que são naturalmente muito impactantes, né? Então, ou a gente consegue, né, com essas atividades ter a transparência, uma clareza muito séria de falar que a nossa atividade gera esses impactos, mas essa ponta aqui tem um determinado diferencial, ou a gente nem trabalha com comunicação de sustentabilidade para esses setores. Né? Quando a gente vem com essas resoluções, essas normas para setores que são muito impactantes, aí a gente está falando do setor mais industrial mesmo, ou, por exemplo, vai para carvão, vai para, sabe, para setores muito impactantes, pode até ser que eles estejam, no final das contas, tendo uma iniciativa de um super cuidado humano, social, no desenvolvimento do carvão, mas é carvão, tem os seus impactos. Né? Então, esse pecado está totalmente relacionado com isso, e mais uma vez, ou a gente não trabalha com a comunicação de sustentabilidade, porque o setor é muito impactante, o produto é muito impactante, ou a gente precisa de um nível de transparência ainda mais rigoroso para que essa comunicação pare em pé, né? E eu fico sempre pensando, e obviamente que é incrivelmente difícil, que é o quanto essas empresas não deveriam repensar os seus modelos de negócio numa forma de transição, sabe? Eu penso sempre isso para a indústria de óleo e gás, que hoje em dia você já vê diversas empresas de óleo e gás que têm a visão para a transição para as energias de baixo carbono, né, energias renováveis e por aí vai. E obviamente que não é um trabalho de curto prazo, mas se você está num desses mercados que são questionáveis, é o tipo de orientação que eu sempre daria, né? Cara, como é que você consegue pensar, talvez, numa linha de produto hoje que seria um pouquinho diferente e mais sustentável de fato, na essência, né? Não nas pequenas práticas que, entre aspas, escondem um pouco do que é a essência do produto. E eu acho que a visão, né, de energias renováveis para o mercado de óleo e gás, para a indústria de carvão e por aí vai, é uma, mas também com muito cuidado, porque a gente cansa de ver hoje em dia empresas de energia que se colocam como empresas de energia renováveis ou de todas as energias, mas que 98% da matriz ainda é fóssil. Então, tomar um cuidado também para não se comunicar de uma forma que é o que você quer, né? Eu sempre falo, cara, greenwashing não é o que você quer, é o que você é. Se você está comunicando o que você quer, você provavelmente está fazendo greenwashing. Você está comunicando algo que você ainda não pratica, não faz, não é a sua realidade. Então, tomar esse cuidado, eu acho que é super importante assim, e relevante para, enfim, não ir para esse caminho. E um outro assunto... Desculpa, pode falar. Não, só um acréscimo, Rafa, e isso que você falou, né, do que faz agora, é o que faz agora, e também não trabalhar só com aquelas metas de longo prazo, né, que se critica muito, por exemplo, em 2050 eu vou ser, sei lá, carbon zero. Em 2050, mas espera aí, tem muito tempo até lá, então o que você tem com meta concreta a curto prazo, no máximo ao médio prazo, né? E o que você está fazendo agora e qual que é a sua meta num curto prazo, né? Vamos lá, você ia trazer mais uma informação. Não, a minha ideia agora é sair dos 7 pecados, que eu acho que foram incríveis. A gente falou de uma série de ferramentas e práticas que as empresas e pessoas podem ter para, de fato, combater o greenwashing em cada um desses itens, né? E a minha dica para você que está assistindo a gente é, cara, quando você tiver uma peça de comunicação, uma embalagem que você vai comunicar de alguma forma as suas práticas sustentáveis,
passa por esses 7, vê se você, por acaso, não está cometendo algum deles, mesmo sem querer, porque acontece. E eu queria muito ir também nessa nossa fala, a gente já encaminhando para o final do nosso papo, Lê, ainda temos alguns minutinhos, né, pelo menos uns 15 aí, mas é porque é um outro assunto que, obviamente, está sempre interconectado, mas agora é novo, que são outras modalidades de washing, né? A gente falou muito dos pecados do greenwashing, mas hoje em dia a gente vê que as empresas elas têm cada vez mais caído em pequenas falhas de comunicação, ou às vezes grandes também, né, que não necessariamente são só relacionadas às práticas ambientais, por assim dizer, né? E aí vem esses outros washings, queria ouvir alguns exemplos deles e até exemplos dessas práticas mesmo. Sim, sim. A gente até brinca, Rafa, que começou no green e hoje é o rainbow washing, né? Um arco-íris de lavagens, porque foram surgindo vários termos. Como pano de fundo, a gente está falando de falta de transparência social ou ambiental, mas o que a gente tem? Às vezes, por exemplo, empresas que trazem na sua comunicação que elas têm diversidade na liderança, ou que elas têm inclusão, né? A gente está indo para um social washing, né? E aí, essas empresas, elas acabam trazendo diferenciais de sustentabilidade. Lembrando que sustentabilidade é social, ambiental e econômico, né? Então, elas trazem comunicações relacionadas ao E, ao S ou até ao G, né? Questões de governança, e, na verdade, essas questões não existem. Então, por exemplo, diversidade, inclusão, ou uma capacitação dos colaboradores, trabalho com capacitação de colaboradores, e aí você vai ver a política de capacitação acontece uma vez a cada 3 anos, né? Então tem todas as pautas de sustentabilidade viraram valor, né? E aqui eu estou usando mais o termo sustentabilidade de uma forma ampla mesmo, né, Rafa? Claro, se a gente entrar no SG, nas metodologias, etc., a gente consegue explorar ainda mais cada um desses indicadores, né, e as suas representatividades. Tem até o ESG washing também, né, ESG washing e tal. Mas todas elas viraram diferenciais, tanto para criar valor, para eu vender mais um produto, vender mais um serviço, quanto diferencial para conseguir capital de investimento, um diferencial para conseguir mais talentos e reter mais talentos, conseguir parceiros comerciais, fornecedores ou compradores que estão sendo cobrados para serem cada vez mais sustentáveis. Então, a gente vê um acréscimo de valor em todos os sentidos. E aí, as empresas acabam usando esses diferenciais nas suas comunicações de sustentabilidade, e aí, com isso, vem surgindo blue washing, pink washing, social washing, SG washing, e aí vai, né? Não usando washing, e também tem o green hushing, que são aquelas empresas que fazem iniciativas sociais e ambientais, mas estão com medo de comunicar, porque também tudo virou greenwashing, e aí, por medo de comunicar, elas não dizem que fazem, né, elas fogem da comunicação. Então, tem todas essas modalidades que foram surgindo, mas todas elas passam pelo que a gente falou, o que realmente você faz, primeiro, o que você faz, e vamos comunicar o que você realmente faz, seja em indicadores sociais, seja em indicadores ambientais, seja em indicadores de governança. Eu tenho um comitê de ESG independente. Tá bom, mas esse comitê está atuando a cada bimestre? Esse comitê tem voz nas decisões da companhia? Ou ele é um comitê figurativo? Sabe? Então, tudo que a gente comunica, antes da gente comunicar, a gente precisa ser. E aí que veio, né, disso que surgiram as modalidades. E eu acho que uma das coisas que você me falou agora que eu acho que são essenciais independentemente se você está num washing X ou Y, é a questão que você falou, é como você comunica e o que você faz. Como é que você dá transparência para isso da melhor maneira possível, sem ludibriar, sem levar para um caminho que possa ser enganoso em algum nível, né? Então, para você que está assistindo a gente, talvez você que tenha, enfim, vire um pouquinho o nariz, né, torça um pouquinho o nariz para, não, mas agora tudo é washing, né? Outro dia eu li, que eu achei até interessante, era future washing, né? Então, washing do futuro, são empresas que estão se promovendo lá na frente, mas, cara,
se promover lá na frente é fácil, era o que a gente estava falando, né? Falar que você vai ser net zero em 2050, que é daqui a 25 anos, cara, é fácil, porque você tem 25 anos para não fazer nada. Então, de fato, trazer para a realidade, pensar no presente e olhar com um olhar muito sério o que você está fazendo, eu acho que é essencial. O que eu queria fazer agora, te propor, era da gente... A gente falou sobre muitas ferramentas, sobre muitas práticas, e assim, o que eu queria fazer agora era tentar consolidar, tanto num olhar inicial para os consumidores, então talvez a gente falar sobre 3 ferramentas que sejam muito legais para consumidores combaterem o greenwashing de alguma forma, e depois fazer esse mesmo exercício para as empresas, né? Que eu acho que, obviamente, todo mundo que está assistindo aqui provavelmente faz parte de uma empresa, e eu acho que é muito legal a gente ter esse olhar dos dois lados. Com certeza, com certeza. Vou começar com os consumidores, então, né? O que eu gosto de estimular, Rafa, é que os consumidores, e somos nós, né? A gente está falando de nós, pessoas, individualmente no nosso dia a dia. Que a gente cria o hábito de ler os rótulos dos produtos, de procurar o diferencial dos produtos sociais e ambientais. A gente não, mesmo a gente que é da área de sustentabilidade, que é da área de ESG, a gente não tem o hábito de ter um olhar crítico dentro da nossa casa sobre o que a gente está escolhendo. E além de ler aquilo que está no rótulo do produto, aquilo que está no site do produto, ter esse olhar crítico. Tem comprovação, não tem comprovação? Sabe? Então, esses 2 pontos. Primeiro ponto, ler, criar o hábito de ler. Segundo, criar o hábito de ler com um olhar crítico. E terceiro, viu que a informação não está correta, questione. E eu falo muito isso, Rafa, porque eu converso muito com empresas de bens de consumo, já conversei com mais de 100 empresas de bens de consumo de todos os segmentos e de todos os portes. E eu falo com tranquilidade, assim, para você, que as empresas não estão, hoje, tendo a comunicação de sustentabilidade como prioridade para o consumidor, né? Como prioridade, porque elas falam que não tem essa cobrança do consumidor. Então, assim, o consumidor, ele tem o poder de mudar o mercado. Isso que a gente tem que se empoderar, porque se a gente que compra e a informação não vem com qualidade, a gente começa a exigir que venha com qualidade, as empresas vão se movimentar. Então, eu acho que esses 3, vamos ler, vamos ter um olhar crítico, e aquilo que a gente vê que não está muito legal, não estou entendendo, começa a perguntar. A empresa sempre tem um canal de atendimento, né? Vamos começar a perguntar. Eu acho muito bom esses pontos que você trouxe, talvez o mais difícil seja o último, né, que é a gente de fato tomar atitude, porque é isso, né, é muito fácil, individualmente falando, a gente ter um olhar de, cara, mas sou só eu, é só uma compra, é só uma pessoa, eu vou reclamar, vai me dar maior trabalho, é só uma pessoa reclamando, mas é aquela coisa, né, se a gente pensasse no poder do coletivo, se todo mundo tivesse uma atitude parecida, cada vez mais a gente teria mais pressão individual se transformando em pressão coletiva nas empresas, e aí a mudança vem, obviamente, está afetando o bolso, está afetando a imagem, está afetando uma série de atributos da empresa, né? Concordo plenamente, gosto muito desses 3 pontos, e queria ouvir também agora do lado das empresas, né? Quais são as melhores ferramentas para a gente combater o greenwashing do ponto de vista das organizações? Legal, Rafa. O que eu gosto sempre de falar é que, assim, o primeiro ponto, prática anti-greenwashing e a transparência como valor tem que estar na governança da empresa, sabe? Se a gente for falar, né, governança é um termo muito conhecido para as grandes empresas, né? Se a gente for falar para pequenas microempresas, na sua gestão, ter como valor inegociável que a gente vai ter a transparência e que a gente vai exigir transparência também de todos aqueles que trabalham com a gente, sabe? Então, se a gente não tem o greenwashing dentro da gestão, da governança da empresa, a gente não tem práticas anti-greenwashing. Tem que estar como valor, sabe? Do mesmo jeito que eu tenho como valor ter só produtos veganos. Tá? Eu vou ter a transparência como valor. Então, tá ali alinhado à governança, eu acho que é o primeiro ponto. Se tá na governança, você começa a exigir que o teu jurídico comece a colocar cláusula anti-greenwashing nos seus contratos.
sabe? Você começa a exigir que o teu setor de compras busquem fornecedores ou busquem materiais que sejam mais sustentáveis. Então, você acaba transformando todo o interior, né, da empresa e a realidade daqueles que trabalham contigo, né? Então, tem que estar na governança. Segundo, conhecer indicadores, normas, padronizações que nos ajudem tanto a inserir a sustentabilidade, a inserir o ESG e que nos ajudam a reportar o ESG. Se a gente vai para um GRI, o GRI, dentro de cada um dos seus indicadores, está dizendo como é que as coisas têm que ser inseridas e contadas. Né? Se a gente vai para uma BNT 2030, ela diz como é inserido, como é contado. Se a gente vai para uma ISO 14021 de rotulagem ambiental, ela está dizendo o que é compostável e como que você tem que contar que aquele produto é compostável, né? Então a gente tem que conhecer, a depender da área que a gente atua, quais são as padronizações. Elas existem, elas estão aí para ajudar, né, a ser o máximo possível transparente. E o terceiro, eu acho que eu fiz uma vez um artigo para o Valor Econômico com foco em mudanças climáticas, mas eu usei um princípio ali, termo que eu acho que serve para tudo, que é a humildade. Ali no artigo eu usei humildade climática. Aqui eu vou usar a humildade da sustentabilidade como um todo. Humildade mesmo, de reconhecer o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim. Sabe? E tendo essa humildade de reconhecer, a gente tem a humildade na comunicação também. Então, acho que esses 3 pontos, Rafa: governança, conhecer padronizações, indicadores, leis onde já tem lei, conhecer o universo, que nos ajuda a ser e a comunicar. E o terceiro é ter humildade. A gente já não está mais em fase que a humildade pode ser deixada para lá, sabe? De fato, são 3 dicas maravilhosas. Eu gosto muito de todas, né? Mas eu acho que a segunda é muito legal quando a gente pensa em padrões, em normas, em indicadores que auxiliem a gente no que a gente talvez hoje não saiba, né? Então é aquela coisa, você pode não saber, mas você precisa procurar saber, né? Então, e hoje tem muita informação por aí para diferentes setores, para diferentes tipos de atividades, e como você falou, né, são normas, padrões, enfim, às vezes diretrizes que você pode abordar e usar no dia a dia da sua organização, para, de fato, mais uma vez, comunicar menos mentiras, menos informações enganosas, e eu volto ao ponto que a gente falou lá no começo, né? Não basta você não saber que você está fazendo a besteira. Se você está fazendo a besteira, mesmo que sem querer, é um passivo, é um potencial problema para a sua organização. Mais você se preocupar com isso, quanto mais a sua gestão, né? E acho muito legal essa questão de pensar na governança, pensar na humildade climática, né? Humildade organizacional, por assim dizer, para fazer com que isso tudo seja, de fato, parte da rotina da tua empresa, da comunicação da sua empresa. Eu acho que, com certeza, ajuda muito a você combater o greenwashing e cada vez menos ter, enfim, esse risco para a tua empresa, né? Porque quando você está cometendo greenwashing, é um risco. Em menor ou maior causa, é um risco para a sua empresa, e quanto mais você conseguir se afastar dele, melhor. Lê, o papo foi ótimo, mas a gente está chegando no final, então eu queria, antes de mais nada, te agradecer demais pela conversa. Acho que a gente trouxe muitos assuntos, muitas dicas práticas para quem está assistindo, então muito obrigado por isso, e queria passar a palavra para você, para as suas palavras finais para quem está assistindo a gente aqui no IBESG Talks. Rafa, mais uma vez, eu só tenho que agradecer. Eu acho que quanto mais a gente une forças para falar sobre esses temas, mais a gente torna eles conhecidos e mostra a importância, sabe? A gente não vai caminhar em prol de desenvolvimento sustentável, não vai ter métricas bem consolidadas, iniciativas consolidadas de ESG, se a gente não passar por tudo isso que a gente conversou hoje, sabe? E é importante a gente ter esse tipo de conversa para que a transparência entre na prioridade dos projetos ESG, dos projetos de sustentabilidade, né? E se entenda a razão de ser da transparência. Então, obrigada mais uma vez, é um prazer.
estar com vocês e também desejo que vocês cresçam cada vez mais para a gente trazer esses temas tão importantes e dar mais visibilidade ainda para esses temas mais importantes. Maravilha. Obrigada. Lê, super obrigado. Para você que está assistindo a gente, gostou do papo, gostou do assunto, tem alguma dúvida, coloca um comentário aqui embaixo. E se você quer continuar assistindo novos episódios, né, com dicas práticas sobre ESG, sustentabilidade para a sua organização, passa a seguir a gente aqui no YouTube. A gente, a cada 15 dias, mais ou menos, traz um episódio novo. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Lê, brigadão e até a próxima. Até mais. Tchau.